Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast da TXM, né? O nosso papo aqui descontraído sobre empreendedorismo, inovação e criatividade. Meu nome é Thiago Matoso, vou conduzir essa conversa de hoje aqui. Temos um convidado bastante especial, muito querido da minha parte, especialmente, né? Mas antes de a gente começar, deixa eu lembrar aqui de vocês seguirem as nossas redes sociais, acompanharem, né, o nosso canal no YouTube, pelo canal txm.business, né, tudo minúsculo, cheio de vídeos bacanas lá, inclusive episódios anteriores, né, o nosso episódio de estreia com o professor Salomão. Acompanhem também a gente pelo Instagram no @txm.methods e também no LinkedIn. Basta nos procurar lá por TXM Methods, que em todos esses canais vocês conseguem interagir e acompanhar tudo que a gente publica e produz por lá. Aproveitar também para mais uma vez agradecer aqui o pessoal do Sebrae por essas instalações fantásticas aqui que tão gentilmente cederam para a gente fazer esse podcast da TXM. Legal, gente. Então, obrigado ao Cristiano, aqui o nosso convidado. Vou convidar ele, então, para se apresentar e contar um pouquinho quem é o Cristiano, o que estudou, o que fez profissionalmente, para que depois a gente entre aí na jornada empreendedora do Cristiano, que também é bem bacana, bem interessante. Eu tenho certeza que vai enriquecer a vida de todos vocês. Cristiano, obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Thiago. Primeiro dizer que é uma honra, né, estar aqui participando desse programa, sendo um dos pioneiros aí na abertura desse projeto legal da TXM, que é o podcast. Sendo entrevistado por quem foi meu mentor, né, no programa, eu acho que isso também já é uma grande honra. Falar um pouquinho do Cristiano, sou de São Miguel do Oeste. Eu vim a Florianópolis para estudar administração de empresas, sou formado pela UDESC, pela ESAG. E eu lembro que lá atrás o meu grande trabalho, acho que de conclusão de curso, foi na área de pessoas, sobre educação continuada. Mas eu segui a minha trajetória em empresas como a Brasil Telecom, a Oi, depois eu fui para Skin Carol, Eisenbahn, mas trabalhando na área de números, área financeira, área de controladoria. Então, eu gosto um pouco de dados, de analisar informações para você poder tomar decisão. Mas há uma paixão que eu sempre tive e que eu me encontrei, que eu acho que agora é o caminho que eu estou seguindo, é pessoas, desenvolver pessoas. Então, eu tenho um propósito que é somar na vida das pessoas, de alguma forma. E casou, né, entre outros trabalhos, de eu fazer um programa na TXM, no Co-Creation Lab lá atrás, que é um dos programas também da TXM, de empreendedorismo. Nasceu uma empresa, tive a oportunidade de validar essa ideia dentro de uma outra grande empresa, que é a Nanovetores Tecnologia. Não dá spoiler, a gente vai falar sobre tudo isso. E Tá bom, vamos lá. E também a oportunidade de fazer parte do time da TXM, que tem um propósito que conecta com o meu propósito, que é de transformar vidas, transformar pessoas. E, enfim, eu estou aqui hoje bastante feliz, né, de estar participando do programa e de contar um pouquinho da história. Espero que seja um bate-papo bastante propositivo e que seja reflexivo também para algumas pessoas. Ah, sensacional, cara. Essas duas palavrinhas no final são muito importantes. Eu também acho que a gente tem que sempre ser propositivo, né? O mundo já tem crítico demais, né? Pra gente só ficar criticando. A crítica ela é importante, ela é construtiva, mas tem que ser propositiva, né? Não Uhum. tá legal, beleza. Como podemos fazer melhor? Né? Maravilha, Cris, legal. Bom, o Cristiano também faz parte da TXM, né? Como ele mencionou aqui, né? Está à frente aí da gerência operacional. Cara, o mago das planilhas aí, criou alguns métodos, algumas ferramentas fantásticas de gestão para nós. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a experiência empreendedora, né, do Cristiano. Como ele contou para vocês, ele já passou aqui pelo nosso programa de pré-incubação do Co-Creation Lab, né, construindo uma startup, uma ferramenta ligada à gestão de pessoas, ao desenvolvimento profissional das pessoas, onde eu tive a grata satisfação, felicidade de acompanhar o projeto deles como sendo mentor ao longo do programa, onde a gente se conheceu também, e de lá para cá criamos aí não só um companheirismo profissional, mas uma amizade super legal também.
Cristiano, então vamos começar assim, né? O pessoal que participa dos nossos programas de pré-incubação, como a gente falou, inclusive no episódio anterior ali com o Salomão, é o pessoal que tem uma ideia, né? Mas também sabemos que ideia por ideia não vale muita coisa, né? Ideia, como se diz, de boa intenção, de ideia boa, o inferno tá cheio, né? Então, como que nasce isso, né? No caso de vocês lá, né? Você e o Ivan que começaram essa iniciativa da Perfil PSK, né? Conta um pouquinho como que surgiu. Depois você explica um pouquinho mais, né? O que é a Perfil PSK, o que vocês trabalham lá. Mas de onde que surgiu, né? A ideia, assim, de... Cara, por que a gente não constrói uma empresa sobre isso? Conta um pouquinho desse panorama lá, bem a gênese da Perfil Não, PSK. perfeito, Thiago. Em 2019, então, até mandando um abraço aqui pro meu amigo de infância, o Ivan dos Santos, que é meu sócio hoje, junto com o Rodrigo também. A gente forma aí a Perfil PSK. Lá em 2019, o Ivan me procurou dizendo que tinha uma ideia que era para preparar pessoas para trabalhar na área de tecnologia. Na época, fazendo análise do mercado, haviam 5.000 vagas em aberto, não preenchidas, só dentro dos associados aí da ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Estamos falando de que ano, Cris? 2019. 2019, né? Porque hoje a gente ouve falar muito sobre isso também, mas é algo que eles já estavam pensando lá em 2019. Legal, maravilha. Continua, por favor. E aí a gente começou a fazer análise de mercado e entender por que essas pessoas não conseguem preencher essas vagas, ou as empresas não conseguem preencher essas vagas. Então a gente pensou, obviamente, no mais fácil, vamos criar uma escola que se chamou no início Escola de Competências, até era o primeiro nome, preparar as pessoas para o mercado de tecnologias, trabalhar com tecnologia, enfim. E aí a gente conheceu a metodologia da TXM Methods na época, e eu lembro que a primeira aula foi com o professor Salomão, e ele usou o termo seguinte: cara, estou aqui para desconstruir a ideia de vocês. Aí eu já comecei a achar interessante, porque eu passava por um momento de transição de carreira, tinha voltado de uma experiência fora, era um momento 2019 de impeachment no Brasil, desemprego em alta, então eu também fazia parte das estatísticas que não estavam conseguindo se posicionar. Eu achei interessante até para a minha formação, para a minha transição, para o meu crescimento, para a minha transformação, vamos estudar esse mercado. E a gente começou a seguir a metodologia. Na época ainda não tinha esse sistema que hoje avançou bastante o programa, mas a metodologia em si estava já validada, consolidada, e a gente seguiu todos os passos. Quando a gente foi para o mercado conversar com os empresários, que são muito solícitos, o ecossistema é muito fantástico, porque as pessoas que são empreendedores renomados, eles querem incentivar outras pessoas a empreender. Então, a gente percebeu isso na época e conversando com grandes pessoas, falaram, cara, o nosso problema não é ensinar a pessoa a programar ou fazer um sistema. O nosso problema são competências comportamentais. Então, aí entra aquelas frases antigas do Peter Drucker: você é contratado por suas habilidades técnicas e demitido por suas habilidades comportamentais. E aí surgiu, na época, o termo soft skills, que hoje se disseminou, todo mundo fala hoje soft skills, people skills, human skills, enfim. E a gente começou a trabalhar isso na época. Então, a gente começou a desbravar esse termo, começou a criar uma ferramenta e a gente conseguiu construir uma ferramenta que ajuda a mapear o perfil das competências comportamentais das pessoas, conectar com a cultura da organização e ajudar essa pessoa a se desenvolver e a empresa também a atingir alguns resultados positivos. Então, a gente pivotou essa ideia durante o programa, foi bacana. Isso é importante, a validação da ideia. Então, por isso que a nossa ideia não vale nada, não adianta eu guardar ela a 7 chaves, sei lá como é que se diz, não comentar com ninguém que eu tenho uma grande ideia, porque ela não vale nada se você, como a gente fala lá na TXM, tirar a bunda da cadeira, conversar com as pessoas e validar essa ideia. Então foi o que a gente fez. A gente encontrou um nicho e aí a gente está nesse mercado, estamos abrindo frentes, temos clientes pagantes, mas todo dia é um novo dia, uma nova construção, uma nova melhoria, uma nova conversa, e a gente está sempre se adaptando às circunstâncias
do momento. Cara, que legal. Eu acho que tem 2 pontos que eu gostaria de destacar aí dessa história inicial que você trouxe, né? Que é sobre validação e pivô, né? Assim, que realmente, né? Nós falamos aqui já, inclusive no episódio anterior com o professor Salomão, sobre a importância, né, disso. O próprio TBC foi mencionado aqui, eu tirar a bunda da cadeira, né, e ir conversar com as pessoas, porque foi assim que vocês realmente entenderam onde estava o espaço de necessidade real, né? A ideia, a ideia inicial, né, sua, principalmente do Ivan, era a escola de competências técnicas, achando que aquilo que as pessoas precisavam, né? Talvez até por uma dinâmica que era mais comum de se perceber nas práticas de formação profissional, né? E aí, quando vocês foram a campo, tiraram a bunda da cadeira, foram conversar para validar a oportunidade, os reais clientes de vocês, que seriam os empresários, contratantes de profissionais, falaram: não, não é isso que a gente precisa. A gente precisa capacitar a galera em competências humanas, né? De coordenação, negociação, inteligência emocional, né? Isso que como tu bem falaste, hoje em dia ganhou muito espaço, né? As pessoas estão percebendo realmente a importância disso. Eu acho que já é inegável, né? Então, beleza, vocês mapearam isso, perceberam. Agora, tipo, cara, e agora? O que a gente vai fazer? Né? Porque, bem ou mal, de 3 anos para cá mudou muito esse contexto de soft skills, né, Cris? Sim, hoje já tem cursos, já tem formações. Mas eu me lembro, eu propriamente, né, digo por mim, assim, o quanto eu aprendi sobre soft skills com vocês. Acho que eu nunca tinha ouvido falar, assim, desta maneira, desta estrutura, né, de formação de competências humanas, né? Acho que boa parte das pessoas acreditava muito que isso era uma condição inata. Ou você nasce com aquilo ou não nasce. E cada vez mais a gente está percebendo o quanto elas são treináveis, né? Todas essas habilidades. É que é um tipo de treinamento que a gente não estava habituado, né? Exato. Muito forjado para o técnico e não para o humano. Então, como é que foram os primeiros passos de vocês enquanto negócio, né? Cara, como é que a gente vai aproveitar essa oportunidade? Criar um produto, criar um serviço, uma plataforma, um teste, né? Porque já existiu algumas coisas, né, nesse mercado, o DISC, né, um teste super consagrado. Quais que foram os desafios nesse início de como pegar essa demanda e realmente empacotar e conseguir oferecer ao mercado? Eu acho, assim, Tiago, que o grande desafio foi convencer as pessoas de que a nossa ferramenta ela criava um valor, ela entregava um resultado que era positivo. O segundo ponto é você validar isso com cases reais dentro de uma organização, sem causar impactos nessa organização, desde que não sejam impactos de desenvolvimento humano, não negativos, porque é bem complexo quando você vai trabalhar com uma pessoa e você mostrar a ela pontos, gaps que ela precisa melhorar. Algumas pessoas estão preparadas, outras pessoas não estão preparadas. E sem contar, como você bem situou, havia o grande concorrente, uma metodologia comprovada mundialmente, cientificamente, que é o DISC, que fala de personalidades, que já entra no campo psicológico. Como que um cara formado em administração de empresas, que trabalhou com números, dados, informações, e um outro cara da área de vendas, que era o Ivan, vão criar uma ferramenta para verificar habilidades comportamentais e ajudar a desenvolver. Então, a gente começou uma imersão nesse tema. Na época, soft skills, a gente foi descobrir que é um termo que foi cunhado há 100 anos atrás pelo instituto lá do Carnegie, como fazer amigos, influenciar pessoas. E lá, 100 anos atrás, na era industrial, percebeu-se que na área dos engenheiros, eles não conseguiam galgar os principais cargos das empresas, seus CEOs, os presidentes. E o Instituto foi investigar isso com os estudantes de engenharia. Por quê? Porque faltavam as habilidades comportamentais. Eles eram muito bons com números, com projetos, mas eles não sabiam negociar, eles não sabiam trabalhar em equipe, eles não tinham a inteligência emocional necessária para ouvir um não, para enfrentar o dia a dia, os reveses, as circunstâncias. Então, a gente foi aprendendo todos esses temas. Por exemplo, como que a gente vai falar para a pessoa que ela precisa trabalhar com resolução de problemas complexos? O primeiro ponto é que você é contratado numa empresa para resolver um problema.
E às vezes, quando surge esse problema, a pessoa foge do problema. Então, como que a gente vai trabalhar isso dentro de uma organização? Aí é esse que surge a Nanovetores, a conexão, o meu conhecimento e amizade com o Ricardo, Henrique Ramos e a doutora Bettina. Ele abriu as portas da Nano. Na época, ele estava com 32 colaboradores. Hoje, ele está com 80. É uma indústria grande que funciona no Sapiens Park. E na época, ele falou, Cristiano, vamos rodar. Vamos ver como é que funciona e depois a gente conversa. Então, a gente rodou lá o teste, fez, mostrou para ele qual era o perfil das competências. E eu lembro que na época, na reunião, ele era uma empresa de 32 colaboradores, ele conhecia cada um dos 32 colaboradores. Ele passou o teste de cada um e falando, cara, faz sentido? Esse não faz sentido. Aí, os que não fazia sentido, a gente fez um outro grupo com outras pessoas e falava, não, cara, a pessoa é assim porque ela está passando por isso, por isso, por isso. Ela está assim, é isso, é isso. E a gente começou a ver que a nossa ferramenta realmente, ela entregava aquilo que a gente propunha e que aí ela mostrava a empresa como desenvolver. Aí veio o segundo ponto. Ele falou, cara, você fez o diagnóstico, me entregou aqui o que eu tenho e qual é o remédio? Então a gente aprendeu o segundo ponto, tá, cara? Validei a ferramenta, ela funciona, entrega. Daí ele, tá, e agora o que eu faço? Então a gente começou a trabalhar também em desenvolvimento. E assim começa a trajetória da Perfil PSK, com um case que ele é fantástico. 2019, aí vem a pandemia. Então a gente aprendeu durante a pandemia, ajudou a Nanovetores a enfrentar a pandemia, trabalhando as competências comportamentais do time. E daí, assim, Thiago, antes de falar um pouquinho de competências, acho que a gente poderia assim, separar algumas coisas. Por exemplo, o que é habilidade? Boa, E o que é é isso mesmo. competência? É isso mesmo. Eu te convidar para a gente dar um passinho atrás, né, antes de você explicar um pouco mais esses reflexos que eu acho que foram bem importantes do trabalho que vocês fizeram lá na Nanovetores, né, especialmente por conta de todas as incertezas e dúvidas, e, enfim, e problemas associados a esse período pandêmico, né, que isso foi para todo mundo, mas vocês perceberam realmente como que conseguiram trabalhar isso lá. Vamos voltar um pouquinho e conta, né? Diferença entre isso, habilidades, competências, quais competências a Perfil PSK está dedicada, está focada hoje em dia, como que vocês fazem esse mapeamento por um questionário, como que vocês cruzam, né? Muito legal, acho que é bacana trazer essa perspectiva do trabalho com a Nano, porque é a validação, né? Acho que Exato. na prática, assim, vocês construíram isso. Mas então vamos voltar um pouquinho, conta um pouquinho sobre esses aspectos de competências, habilidades e o que e quais especificamente a PSK se dedica a investigar. Legal. É um case real, né? E é um grande case. Depois eu posso até falar um pouquinho dos resultados. Trabalhar com pessoas é difícil de você mensurar. Se, por exemplo, vendas, você consegue ter um dashboard dizendo que o cara vendeu tanto, cresceu 10%. Então, mas pessoas, qual é o progresso dela? Qual é o desenvolvimento dela? É um pouquinho mais complexo, mas a gente consegue perceber no dia a dia que algo mudou. E aí isso vai refletir em resultados. Depois eu até posso contar um pouquinho daquilo que eu percebi e como que os resultados melhoraram. Com relação aos conceitos, primeiro, habilidade, né? Então, habilidade é aquilo que você tem de uma forma individual e que você se destaca. Então, você pode ser uma grande pessoa de vendas, você tem uma habilidade de negociação, de conversação, de aproximação, de conexão. Então, você tem essa habilidade, essa facilidade. Mas, para você ser completo, um profissional completo e ajudar uma empresa, você precisa reunir um conjunto de habilidades do qual a gente chama competência. Então não adianta você. É como um time de futebol, fazendo uma alusão aqui. Você pode ser o melhor cara do time em individualidade, achar encontro. Mas, no geral, o time não vai ganhar com uma pessoa. Então você precisa ser, além de um cara bom em jogadas individuais, saber que em um determinado momento você precisa contar com o teu companheiro, que você precisa ajudar o teu companheiro, que você precisa trabalhar em equipe, que você precisa encontrar alternativas, aí você vai reunindo competências.
E as grandes competências que a gente, habilidades e competências que a gente trabalha, a parte da inteligência emocional, né, que hoje eu acho que é uma das competências mais procuradas pelos profissionais. As empresas procuram pessoas controladas que consigam fazer o gerenciamento das suas emoções. Mas como que você vai fazer o gerenciamento da emoção? Então, tem conceitos que falam aí, você precisa controlar as suas emoções. Você não controla as suas emoções. Já começa partindo desse princípio. Se você está com medo, você vai sentir medo. O medo é importante, porque ele te dá um alerta. Por que você está sentindo esse medo? Aí você começa a entrar nesse questionamento e nessas reflexões. Por que eu estou sentindo medo nesse momento? Aí é uma emoção, vai despertar um sentimento. O que é um sentimento? Eu estou sentindo medo nesse momento, bom, lá atrás aconteceu isso e eu estava sentindo isso. Aí você começa a entender por que você está sentindo aquele medo, aí você consegue controlar o seu comportamento, que é diferente de controlar as emoções. Você não vai... Se está triste, você vai ficar triste. Você vai chorar, você vai chorar, cara. Então, enfim, você não vai conseguir controlar isso. É difícil. Então, como que você vai trabalhar isso com o time? Já começa por aí. O outro grande habilidade, a gente vai falar aqui de adaptabilidade, flexibilidade, negociação, gestão de pessoas, trabalho em equipe, foco no cliente, resolução de problemas, criatividade, pensamento crítico, comunicação clara, escuta ativa. E todas essas habilidades, quando a gente começou a estudar lá atrás, elas vinham de estudos do Fórum Econômico Mundial, com pesquisa junto com o LinkedIn, com outras grandes instituições, avaliando os cenários do mercado sobre o trabalho futuro, enfim. Foi quando a gente começou a emergir nesse tema e analisar. Por exemplo, na época, quando a gente foi falar de resolução de problemas complexos, você ia na internet e colocava resolução de problemas complexos. Aparecia cálculo A, cálculo B de engenharia. Cara, como é que a gente vai trabalhar isso? Cara, e você, quando está querendo fazer alguma coisa, você dá um jeito. E vai, pesquisa, a gente encontrou manuais de treinamentos de pessoas que trabalham em unidades de terapia, em pronto-socorro, porque ali você tem um problema complexo real e a pessoa precisa fazer o seu primeiro atendimento, fazer uma triagem, como que ela age, como que é a atitude dela, como é que é o atendimento, como é que ela está com uma situação complexa, como é que ela vai avisar os familiares, como é que ela vai agir. Por que eu coloco primeiro o A na frente do B? É uma decisão ali de um enfermeiro, de uma equipe, e é um problema complexo, real, e que precisa de uma resposta rápida. Então, a gente começou a entender tudo isso para construir a nossa ferramenta. Aí você me pediu, Cristiano, o que vocês são? A ferramenta? Tal. A gente construiu uma ferramenta através de perguntas, com pontos, contrapontos, criou um algoritmo, e a gente consegue analisar, só que é um teste situacional, ele mostra qual é o momento daquele colaborador, porque a gente sabe que humano, né, você está exposto às circunstâncias do momento, então você pode estar enfrentando um problema em casa, um problema, enfim, de relacionamento, isso vai afetar o teu trabalho dentro da organização. E o resultado interessante da nossa ferramenta é que, às vezes, a pessoa não expõe isso, ela se fecha. Só que isso afeta o trabalho dela. E a ferramenta vai lá e mostra que aquela pessoa está passando por algum momento, a inteligência emocional dela vai dar um pouco baixa, o resultado dela vai ficar um pouquinho baixo, mas o líder, inteligentemente, vai usar esse resultado para fazer um one-on-one, para aproximar, para gerar empatia, para conversar com esse colaborador, para tentar entender o que está acontecendo. Aí você começa a auxiliar a liderança na gestão desses comportamentos do dia a dia, para tornar a proximidade, porque a gente sabe, empresas, né, são feitas de pessoas, pessoas vendem para pessoas. Então, não é uma máquina que vai vender, não é uma máquina que vai encontrar o resultado, não é uma máquina que vai encontrar uma alternativa. Se você for ler todos os livros aí do Simon Sinek, Adam Grant, esses caras que estão hoje aí, todos eles falam, cara, números não salvam uma empresa. Quem salva uma empresa são pessoas. Então, a gente precisa trabalhar as pessoas nesse conceito, né?
Que E aí que aula! entra a nossa ferramenta, né, Thiago? Que aula, hein? Que aula, maravilha. É isso mesmo, eu compactuo de muitas das tuas visões, né? E não só eu, né? Acho que hoje em dia a gestão mais contemporânea, especialmente pós-pandemia, onde, enfim, isso mexeu com a cabeça de todo mundo e a inteligência emocional tem sido cada vez mais, né, uma competência humana necessária, eu diria, né? Necessária para a gente conseguir mesclar e a vida pessoal, né? Se mesclando totalmente com vida profissional, com home office, como é que a gente faz gestão disso? Com o filho, com o bicho em casa, né? Com o animalzinho. Então tudo isso está demandando uma carga emocional, né? Uma competência emocional nossa muito alta, né, Cristiano? Então, conta um pouquinho assim sobre inteligência emocional. Acho que esse é um ponto central. Apesar de eu gostar de várias outras soft skills, criatividade, né, adaptabilidade, eu acho também super importante. Mas cada vez mais a gente tem visto a importância, né, da inteligência emocional, até porque, como você falou, ninguém consegue frear ou domar totalmente as suas emoções, né? Elas vão acontecer. Agora, como é que a gente lida de uma maneira inteligente com elas, sabendo até como reagir, né? Sabendo que aquele dia talvez não é um dia bom, você tem que se focar em fazer coisas que são mais apropriadas para aquela situação, né? Que eu acho que isso é um ponto bem importante que você sempre fala do trabalho de vocês, que ele é situacional, né? Você não tá ali para jogar cada um na sua caixinha, o Cristiano é assim, o Thiago é assim, a Érica é assado, né? Cada um tá num momento. A gente tem as nossas características próprias, mas cada um tá num momento. Então, fala um pouquinho, por favor, da inteligência emocional, como que ela tem sido trabalhada, como que pode ser aprimorada. Quem sabe já dá algumas dicas aí de leitura para a nossa audiência sobre como conhecer um pouco mais desse tema e começar a se desenvolver, se autodesenvolver. Legal, Thiago. Eu posso falar da inteligência emocional usando o case real que a gente viveu, né? A pandemia dentro de uma organização que é uma indústria química, onde da noite para o dia as pessoas tiveram que sair dos seus escritórios e para dentro das suas casas. Então ali eu também aprendi outro conceito que se chamava a diferença de mudança e de transformação. Então a mudança ela vem de fora para dentro. Então às vezes você está recebendo sinais de que você precisa mudar, que as coisas vão mudar, mas você não está tomando nenhuma atitude. De repente vem a mudança e força você a mudar. Foi o que aconteceu com a pandemia. As empresas na época que já estavam percebendo a transformação digital, a gente precisa ir para a nuvem, não sei o quê, elas conseguiram enfrentar esse momento mais rapidamente do que outras. Os restaurantes que já estavam adaptados a um iFood, uma entrega, conseguiram, né, passar o momento mais rapidamente do que os demais. E na época a gente percebeu isso na Nanovetores, foi quando eu comecei a fazer o trabalho. A gente estava assim voando e a gente fez toda atitude simples, coisa simples, não reinventamos a roda. A gente percebeu muito assim, aqui agradecer ao Ricardo, a Betina. A gente sempre teve muitas conversas do que a gente ia fazer. A gente queria criar alguma coisa que a gente não precisava depois criar outra coisa para resolver um problema que a gente tinha criado a partir de algo que a gente tinha feito que não deu certo. Então a gente pensou bastante, não foi uma coisa assim, vamos lá e faz e depois vê o que vai dar. Não, cara, pessoas. E aí a gente percebeu na pandemia, eu lembro até hoje que a gente estava lá na Nanovetores, tudo vazio, tava eu, o Ricardo e o gerente comercial na época, falei, cara, o que a gente vai fazer agora? Eu falei, cara, acho que a grande questão agora é a gente olhar para as pessoas. Não vamos ligar como líder para eles pedindo o que você está fazendo. O que tu está fazendo agora? O que você... Cara, você está precisando da minha ajuda? Era um one-on-one virtual ali. Então, cara, como é que tá conseguindo passar esse momento? Como é que tá a situação do dia a dia? Como é que tá a tua situação da tua casa? Tá precisando de algum apoio? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, eu não sou psicólogo, né? Mas a gente foi aprendendo, cara, o que a gente vai fazer? Eu tive que estudar, daí a internet facilitou isso, então surgiram as lives. Eu passei um bom tempo aprendendo as lives, que é o conceito de transformação que entra. Cara, quero me desenvolver. Então,
Que aí a gente começa a perceber que o grande impacto de que você querer melhorar a tua inteligência emocional, as tuas habilidades, é querer, né? Então, primeira coisa, você tem que querer. O segundo passo é o TBC, né? Então, querer, TBC, daí você vai fazer a tua trajetória e o teu progresso. Senão o TBC que é o tirar a bunda da cadeira, né? Não adianta querer e não fazer nada. E aí você começa a perceber a transformação. E na época, a gente começou a fazer esse trabalho, aí a doutora Betina falou, Cristiano, vamos fazer um Nano Talks, que é como a gente está fazendo aqui hoje, essa conversa. Eu falei, cara, eu nunca fiz isso. Falei, vamos embora lá, vamos fazer. Começou, ela fez o primeiro. Hoje a gente deve estar no 68 edições já do Nano Talks. A empresa, ela para a cada 15 dias. Agora ela deu uma espaçada, como está no final do ano. Mas a cada 15 dias, 1 hora para todo mundo, do chão de fábrica até o topo, para falar de um tema comportamental. Falar de temas que se conectam com a cultura da organização, falar de comportamentos, falar de como que isso impacta no dia a dia, falar de como que uma atitude de uma pessoa, às vezes, sem pensar, pode impactar no contexto, no geral, no todo, no atendimento. E a gente, na época, começou a falar de temas de inteligência emocional. Como que você pode enfrentar, trabalhar de casa e de uma forma mais tranquila. A gente fez aulas de yoga, a gente fez aulas de meditação online, a gente fez ginástica laboral online. Então, tudo isso de uma forma criativa e construindo com as nossas forças lá dentro da Nano. E a ferramenta da Perfil PSK ajudou bastante nesse momento. Então, a gente percebeu que aquilo tinha valor. Entregava um resultado. E a Nanovetores conseguiu passar aquele momento de pandemia aumentando vendas. Então, aqui eu achei aquilo incrível, mas era difícil dizer, cara, isso é porque eles têm um produto bom, eles têm um time ótimo, o time de inovação, de tecnologia, os gestores, os fundadores, eles são ótimos nisso, mas cara, eu sentia que tinha uma pitadinha de um trabalho nosso que estava sendo feito lá. E que isso veio se consolidar lá na frente. Falar de inteligência emocional, Tiago, que foi a tua pergunta, fiz toda uma contextualização. Eu costumo brincar assim, cara, você dirige? Sim. Como é que você é no trânsito? Quando alguém tenta passar você, e aí você... Eu lembro até, tem um desenho, se eu não me engano, é do Pateta, né, da Disney. Sim, verdade. Que ele tá no trânsito, ele se transforma quando ele entra no carro. E às vezes a gente está no trânsito, cara, a gente fica nervoso. A pessoa dá sinal, a gente, esse cara quer ultrapassar. Ali tu já começa a perceber por que tu tá sentindo aquilo. O que te desperta? Qual é a emoção? O que tá acontecendo? Ali já é um exercício de inteligência emocional. Cara, e é às vezes aquela paradinha assim de 1 segundo ou 2 segundos pode custar sei lá, o teu futuro, a tua vida, aqui que a gente já começa a perceber a importância da inteligência emocional. Cara, será? Não vou deixar ele passar, eu vou cruzar ele. Será que o cara é mais nervoso do que eu? Daqui a pouco, sei lá, sabe que no trânsito pode acontecer de tudo, né? Então, eu sempre gosto de usar esse exemplo para trazer de uma forma bem tangível o que é a inteligência emocional. E no dia a dia também, às vezes, por que só eu quero ganhar as discussões? Por que eu quero mostrar sempre que eu sou o melhor? Por que eu tenho que estar toda hora, querendo ter uma resposta para tudo? E as empresas, elas começam a perceber hoje que é melhor, às vezes, ela contratar uma pessoa que reconhece seus pontos fracos, as suas limitações, mas que ela perceba, ele já está percebendo, esse cara aí... Ele sabe as limitações, ele sabe o que ele precisa se desenvolver, daí é um cara que vai buscar alternativas. E assim, uma outra coisa que eu aprendi muito nesse tempo, trabalhando soft skills, olhando, é que, cara, assim, as pessoas... É melhor contratar uma pessoa que ela está conectada com a cultura da tua empresa, daí a gente vai falar de cultura aqui, né? Não vou ficar horas falando. Ele está conectado com a cultura da tua empresa, que tem uma conexão, porque esse aqui, é mais fácil dele, daí ele vai atrás de uma nova habilidade, do que eu mudar uma crença e uma percepção de uma outra pessoa, que sabe tudo, que é a última bolacha do pacote, que é o bam. E as empresas não querem mais isso. As empresas querem pessoas que, obviamente,
que tenham conhecimento técnico forte, mas que saibam compartilhar, que saibam ser mentores, que saibam distribuir o seu conhecimento, né? Tá transbordando ali, tá lendo um monte de livro, assistindo um monte de podcast, tá transbordando conhecimento, mas ele não usa, não aplica, não ensina quem está ao lado e aí não desenvolve. Então aí a gente começa, aí também já tem um monte de conceito de inteligência emocional aí dentro envolvido. Sensacional, gente. Nossa, tenho certeza que todo mundo aqui começou a fazer uma autoanálise. Como eu sou no meu carro? Será que eu sou estressado que nem o Pateta lá naquele episódio? É um Ou eu pateta, né? consigo me manter, né, um pouco mais calmo e isso é importante, né? Acho que o autodesenvolvimento ele tem esse grande desafio, né, de transformar mesmo, de dentro para fora, como você falou. Se eu não quiser, nada vai acontecer, né? Cris, vamos lá. Então a gente vai estar chegando agora num quadro especial aqui do nosso podcast, o Momento TXM. O que é o Momento TXM, né? O Momento TXM a gente já conversou um pouquinho antes, até para ajudar na preparação aqui para esse nosso papo, mas é um momento que a gente busca aí no T, no X e no M da nossa metodologia, da nossa plataforma, alguma contribuição para a nossa audiência. Então, o T, né, de pensar, de think. Compartilha aqui, cita um pensamento ou uma frase que te inspira ou que tu acha que poderia ser inspiradora para outras pessoas. Então, Thiago, olha só, construir uma ferramenta dessas para um cara que só olhava números e coisas, tem um momento de você olhar para dentro, né? Então, eu também fui estudar um pouco de filosofia, cara. Então, eu estudei um pouquinho dos estoicos. Então, o Epiteto, Marco Aurélio, Sêneca. Esses caras, eles trazem talvez um conhecimento, uma filosofia quase que contemporânea para a gente, assim, de coisas. Então, eles são os caras práticos. Eles falam o seguinte, que não adianta você se preocupe com aquilo que tu consegue controlar. O que tu consegue controlar, que são circunstâncias, você precisa se adaptar a elas. Então, eu sempre comecei, e daí eu aprendi com um cara que é meu mentor, que você precisa ligar os pontos, né? Que está aqui na minha frente. E aí tem uma frase que é do Epiteto, até tive que anotar aqui, cara, porque eu não consigo ficar gravando todas as coisas. E ele resume, assim, bastante do que é o meu trabalho, que eu acredito. Primeiro, diga a si mesmo o que você seria. Então, faça o que precisa ser feito. Então, a grande lição que fica, e eu consigo conectar tudo com a ferramenta da TXM, se você quiser que eu digo por que isso é importante. Se você quiser se desenvolver, eu acho que a primeira grande lição é saber quem você é. Então, você vai ter que fazer um exercício de autoconhecimento. O autoconhecer, ele é eterno. Todo esse momento que eu tô aqui, cara, quando eu entrei na porta para falar no podcast, cara, eu tava com o coração aqui no pescoço, aqui na garganta, tava tremendo. Mas eu comecei a perceber, cara, mas por que eu tô sentindo isso? Por que eu fico nervoso? O que é? E daí você vai fazendo esse exercício. Antes eu não fazia isso. Então, cara, daí você não consegue se controlar o seu comportamento. Então, você tem técnicas, daí você vai encontrando isso. Mas o exercício do autoconhecimento é o seguinte, é saber quais são suas origens, o que você está fazendo agora, por que você está fazendo, quais são as suas motivações, o que te deixa feliz, o que te deixa triste, quando te deixa triste, por que te deixa triste, você vai fazendo. E às vezes o exercício, ele é difícil, porque a gente não gosta de olhar para a gente gosta de olhar para os outros, né? Então, que daí o exercício da comparação é horrível, ele não é legal. Eu acho que a única pessoa que a gente precisa se comparar é com a nossa versão de ontem. Hoje eu preciso estar um pouquinho melhor e amanhã melhor do que hoje, né? Então, eu preciso fazer esse exercício de autoconhecimento. Eu até fui fazer um trabalho outro dia com professoras, cara. Quando me desafiaram, eu falei, cara, eu vou falar com umas professoras, doutoras. Eu fui lá e construí todo um trabalho dentro do meu conhecimento. Então, aí eu aprendi a palavra também que eu gosto muito da humildade. A palavra humildade, ela vem da raiz lá do grego do humus, que é da terra. E o humus vem de humilis, que é no chão. E a humildade é pé no chão. Então, isso é muito legal, porque aí você ser humilde não é dizer que você está se rebaixando, que você está sendo... Cara, é dizendo assim, cara, eu sou humano, eu tenho limitações, mas daí quando você sabe isso, você abre para aprender aquilo que você não sabe. Então, isso só vai ser possível quando fizer um exercício de autoconhecimento. Se você fizer um exercício de autoconhecimento, saber quem você é, aí você entra num ponto chamado autoconfiança.
A autoconfiança, ela vai se dar a partir do momento que você se conhece. Aí entra as ferramentas da TXM. Você vai fazer um autodiagnóstico, um autoconhecimento. Você vai fazer agora quais são seus pontos fracos, seus pontos fortes, quais são seus limites. Outro dia eu ouvi um podcast e o cara falava qual é a tua limitação financeira também. Qual é o... Cara, porque às vezes é que nem ligando os pontos, investir na bolsa de valores. Se você não tem um limite, você não tem também um chão aqui de quanto que você quer perder, piso, né? Cara, aí entra ego, entra um monte de coisa em jogo. Então, você precisa saber os teus limites, tuas limitações. E aí isso você vai te gerar autoconfiança. Você vai se conectando com a humildade, você sabe que você é bom. E daí entra o livro do Adam Grant, que é o Pense de Novo, que eu sugiro que todos leiam. Uhum. Ele fala o seguinte, a síndrome do impostor e a síndrome do jogador de Araque. A síndrome do impostor é o cara que tem muita competência e baixa confiança. E o jogador de Araque, ele tem muita confiança e pouca competência. E o que a gente precisa encontrar? Daí entra a palavra que todo mundo fala, o estado de flow, que é, cara, você não pode ser nem muito baixa confiança, nem muito alto. Você tem que encontrar o meio do caminho. E aí que entra o terceiro ponto que eu falo da pessoa. Então, autoconhecimento, autoconfiança e adaptabilidade. Então, você vai se adaptar às circunstâncias. Se adaptar às circunstâncias é saber que o mundo não foi feito para você. Que a empresa que você trabalha, ela não foi feita para você. Não é a empresa que tem que se adaptar a você. É você que tem que se adaptar a ela. E aí, como que você vai se adaptar a ela? Sabendo se os propósitos delas fazem sentido com os teus propósitos. Se tem conexão. E aí, quando tem sentido, tem conexão, o resultado é felicidade, é fazer um trabalho que você gosta, saber que hoje está caindo o mundo aqui em Floripa, mas você acordou para mim falar no podcast numa coisa que você gosta. Então, tudo isso faz sentido. E a ferramenta da TXM, ela é legal por isso. Porque lá atrás, quando eu comecei a fazer o programa, eu pedi, cara, o que é esse DNA de marca? O que isso tem a ver? Se eu fosse dizer hoje, cara, tem tudo a ver, né? Então, e ele começa sabendo quem é o empreendedor, o que está motivando ele a fazer aquilo que ele está fazendo agora. O porquê, cara, e daí eu entro os conceitos, eu gosto de falar de conceitos, né, Thiago? Então, propósito e objetivo. O objetivo é quando é algo individual. Então, por exemplo, a minha meta desse ano é trocar de carro. É um objetivo porque ele é algo teu individual. Não, a minha meta esse ano é trocar de carro, porque se eu trocar de carro para um maior, eu vou conseguir fazer uns serviços melhores. Fazendo serviços melhores, eu vou trazer uma condição melhor para minha família. Aí é um propósito. Porque quando você impacta outras pessoas no teu entorno, daí é o propósito. E é esses conceitos simples que eu trago para começar a entender. Porque todo mundo fala, você precisa ter um propósito. Legal. Você precisa, né, Thiago? Não, ótima jornada, né, gente? Saímos lá dos estoicos e pousamos aqui na metodologia TXM com DNA, falando sobre uma série de, né, autodesenvolvimento, adaptabilidade. Eu acho que isso aí realmente são pensamentos super úteis e fundamentais, eu diria, para os empreendedores, né? Então, vamos falar do nosso momento X agora. Então, para você citar uma experiência memorável que você tenha vivido, seja como profissional, como cliente, com um produto, um serviço, alguma experiência de negócios aí que você possa compartilhar com a nossa audiência. Legal, eu acho que o meu grande case mesmo que eu posso contar é o da Nanovetores, porque ele é um case real da ferramenta que foi validada e trouxe resultados. A Nanovetores, desde 2019, quando a gente começou a trabalhar lá muito focado no pensamento do Ricardo e da doutora Bettina, que tem essa visão de construir uma empresa justa, humanizada, que é o termo que está em voga hoje, em alta. E a gente começou a trabalhar. Como que a gente vai fazer isso? Cara, sendo claro, respeitando as pessoas e sendo bem transparente, dizendo por quê, o que a gente espera de você, alinhar expectativas. Cara, são tudo coisas simples, a gente não precisa inventar a roda, mas falar e fazer, né? Então, e o óbvio precisa ser dito muitas vezes, né, Cris? Assim, que pra gente lembrar, reforçar.
E vieram alguns prêmios e certificações, né, ao longo desse trabalho aí. Conta um pouquinho do que já colheram lá, assim, rapidinho, só pra gente ter uma noção também de um reconhecimento externo, né? Às vezes é fácil a gente ficar aqui falando do nosso trabalho, mas uma certificação, um prêmio, isso mostra que está sendo percebido por outros círculos, né? Outros espaços também. Assim, eu não vou falar dos números financeiros da organização, primeiro que eu não tenho autorização, e também seria, dizer que aconteceu A ou B por causa do trabalho que eu fiz, ou que a Perfil PSK, melhor dizendo, fez. Mas a gente trabalhou muito forte, e é uma divisão de atividades entre Perfil PSK e o trabalho da doutora Bettina e do Ricardo, na questão da Humanizadas. A gente ganhou o selo de empresa. Eu falo a gente porque eu faço parte lá também do time. E me orgulho bastante de ajudar lá. Ganhou o selo de empresa humanizada por 2 anos consecutivos. O que é uma empresa humanizada? É uma certificação de uma universidade lá de São Paulo, que é uma empresa. Eles avaliam a empresa a partir da visão do cliente, da visão do fornecedor, da visão da sociedade e da visão interna de pessoas e líderes. Então, a partir dali... Mas, engraçado que a gente entrou para fazer isso, para colher os feedbacks, para melhorar as nossas ferramentas. Então, num ano ganhou um selo de uma categoria X, no outro ano ele melhorou, e esse ano a gente está esperando como que vai ser o resultado. Esse ano também... a gente entrou para o Great Place to Work, o GPTW, que é um resultado interno. Então, lá em 2019, eu lembro que eu entrei lá para analisar uma ferramenta que eles queriam contratar para melhorar o interno. Aí como eu já estava trabalhando, e a TXM trouxe essa visão, esse negócio de ser crítico, de analisar, de validar, eu falei para eles o seguinte, cara, que eles não estavam preparados para implantar aquela ferramenta, não estavam preparados para participar dessas questões A, B e C, e que a gente precisaria fazer um trabalho interno bastante forte de cultura organizacional. E foi o que a gente fez, que é trabalhar qual os valores lá da empresa, que é a parte aqui de validação, tá? Saber quais os valores, o que eles esperam, e daí, a partir disso, saber, para isso, que comportamentos eu quero, que atributos que eu vou fazer. E aí que começou a entrar perfil PSK. Então, para esse comportamento, para gerar isso, eu preciso fazer isso. E esse trabalho todo, hoje, pode ser feito a partir do DNA da marca. Então, o DNA da marca, que às vezes é feito lá, ou tem lá dentro de uma empresa, missão, visão, valores, às vezes é só um quadro que está na parede. E a gente começou a falar, toda reunião, primeira tela é o propósito. Segunda tela é lembrar o jeito de ser da empresa. Terceira tela, falar de um comportamento. E daí a gente entra a reunião. Então, na próxima reunião, primeira tela, propósito, lembrar o jeito, falar dos valores e entrar no tema da reunião. E aí você vai trabalhando isso. E eu acho que isso foi construído lá dentro de uma forma bem consistente, trouxe resultados positivos, melhorou a percepção das pessoas, teve pessoas que se encontraram e que também viram, cara, aqui não é o meu lugar e vou buscar os meus objetivos. Então, é muito do que a TXM busca também. Transformar pessoas que vão subir uma montanha, que a gente gosta de falar disso, né, Thiago? Subir a montanha de construir o futuro, que ele vai ser um empreendedor, ou ele vai subir a montanha de ser um intraempreendedor. Ele pode usar a ferramenta e chegar no final com um case positivo de transformação pessoal e melhorar dentro da empresa dele a visão dele, a forma dele se tornar um melhor profissional, trazer soluções. E às vezes, outro dia eu lia também assim, cara, você tem que ser a solução, não a parte do problema. Mas só que você encontrar a solução, você tem que fazer parte do problema, né? Não é interessante? Verdade. Cara, e daí é o que a gente aprende lá na TXM. Cara, como é que você... Daí entra aquela frase do Levine, apaixone-se pelo problema, apaixone-se pela jornada. Daí tu começa a ligar os pontos. Cara, como é que eu vou resolver uma coisa se eu não estou lá dentro? Daí é fácil dar palpite, entregar soluções. Tem que mergulhar. Tem que mergulhar no problema. Então, cara, faça parte do problema. É isso aí. Né? Beleza, Cris, vamos lá. Agora o momento M, né? Então a gente também convida a compartilhar uma regra ou uma ferramenta de gestão que você aplica, utilize, ou então sugere que os gestores, os empreendedores utilizem aí na sua prática do dia a dia. Eu gosto muito, a minha regra de gestão
Cara, eu vou falar de... É porque eu gosto muito de gestão pessoal, né? De Claro. pessoas. Cara, é atitude. Tu chega numa reunião e discutir o tema, vai lá e faz. Cara, hoje tem muita iniciativa. Tem gente que tem muita iniciativa, tem muita ideia, tem muito não sei o que, mas não tem acabativa. Então, é uma coisa que assim, eu tenho um monte de defeitos, tenho um monte de pontos fracos. Se eu começar a contar aqui o que eu tenho também. Mas eu tenho a convicção de que eu estou melhorando a cada dia. E uma coisa que eu era antes era também o palpiteiro. Eu gostava de chegar depois que o trabalho estava feito e dizer, por que vocês não fizeram assim? Pô, se tivesse feito desse jeito, não teria acontecido isso. E daí agora eu inverto, falo, não, cara, vamos lá, vamos fazer junto, botar a mão na massa, que é um trabalho que a gente faz junto lá na TXM, que é, cara, para melhorar um processo, eu tenho que sentar lá do lado do cara que está lá no dia a dia, acompanhando um curso, sendo coordenador, falando com a turma, ouvindo. Como que você vai melhorar? Olhando, né, dentro de uma sala com ar-condicionado, se você não não tirou a bunda da cadeira, não furou a sola do sapato. Eu tomei um monte de cafezinho para validar a ideia, eu e o Ivan, né? E eu acho que é isso, para a questão da gestão, né, cara? Ir para cima, não ter medo, confiar, mas daí você tem que fazer todos aqueles exercícios que eu falei aqui no podcast. Que legal, senhoras e senhores. Que aula, hein? Nossa, acho que não poderíamos encerrar aqui o nosso podcast de uma maneira tão sábia, com tanto conhecimento e conteúdos legais, né? Inclusive já passou por algumas sugestões de conteúdos super legais aqui de leitura, né? Adam Grant, Simon Sinek e tal. Onde é que tu busca tuas fontes de inspiração? Rapidinho, dá umas dicas aí de livros, podcast, enfim, que você ouve e que você sugere aí para nossa audiência. Cara, assim, é bastante a troca, compartilhar. Tem amigos que... O próprio Thiago Matos, que é o meu mentor, né? Então, sempre buscando dicas, o que ele está acompanhando, o que ele está lendo. Às vezes, a gente tem as pessoas que você segue. O que ele lê, o que ele está fazendo nesse momento? Às vezes, lá eles dão dicas, você vai buscar. Mas, cara, tem grande livro, assim, às vezes a gente vai lá fora para olhar um livro. Eu começo aqui em Santa Catarina lendo um livro que todo mundo deveria ler, que é o Guga Kirten. A história do cara, né? Aí você vai perceber que não é a sorte, que ele é um trabalho árduo que começou lá atrás com um sonho, que foi se tornando realidade, que no meio teve um suporte, que teve perdas importantes, teve uma motivação, um propósito, e teve mentores, que é o técnico, para ele chegar lá onde ele chegou. Às vezes o cara fala, porra, cara, que sorte que ele teve naquele jogo, mas ninguém viu toda a trajetória. Lê o livro do cara e você vai perceber como que é essa jornada. Não é da noite para o dia, tem todo um trabalho que você precisa fazer. Outro livro que eu indico de biografia é do Amir Klink, que é o velejador. Ele mesmo conta que ele fez todo esse trabalho de se isolar do mundo para ver, para entender melhor as coisas, e ele chegar aqui e saber como que a gente é uma pessoa abençoada, né? Ele estava lá na Antártica, no gelo, preso lá. Abençoada, que você quer energia, você só pressiona um botãozinho e tem energia, porque atrás tem um cara que foi lá, ligou um poste, que ligou uma energia. Você não quer cheiro na sua casa, porque vem um caminhão que coletou o lixo, que fez não sei o quê. Ou, enfim, como que a gente é cômodo e a gente reclama? Como, né? Mas isso você aprende... o livro ele vai trazer um monte de conceitos, mas às vezes ali nas entrelinhas tem algo que faz você refletir. E eu sou muito assim, cara, motivação, motivar a pessoa a mudar, você não vai conseguir. Eu aprendi isso já pela Perfil PSK nos cursos que a gente vem desenvolvendo. Então, qual é a técnica que a gente está usando hoje, bem rapidamente, Thiago? Usando a reflexão. Então, forçar a pessoa a refletir a partir de um comportamento, fazer ela pensar, será que essa atitude é a melhor, se não fizer assim, assado? Mas não forçar ela a querer mudar. E a gente sabe que quando a gente quer forçar alguém a mudar, o que acontece? Ele vai lutar contra você para não mudar, porque ele acha que ele está certo. Então, você tem que... E daí aí entra meios que você vai aprendendo. Negociação, comunicação, coordenar-se com o outro, exatamente. Né? Aí entra soft skills. Exatamente, maravilha.
Gente, fantástico, né? Quanta coisa legal foi falada aqui. 2 livros legais. Um eu já li, o outro eu não li. Eu tenho os 2, o do Google eu tenho, mas não li ainda, né? Olha que falha, né? Eu, como manezinho que sou, não li ainda, mas tá Pô, lá na Thiago, prateleira. aí Vou ler. tem Liderança e Propósito, com o que é um argentino, que é o VP do LinkedIn, para quem quer liderança. Líder e Se Alimenta por Último, do Simon Sinek, que também é uma aula. Pense de Novo, do Adam Grant. Esse aí é incrível, tem que ter essa leitura. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Clássico. A Arte de Viver aí do Epiteto. Então, você consegue... Cara, é assim, às vezes, quando você aí entra, precisa ter um mentor, né, também. Quando você lê um livro e consegue conectar os pontos com as coisas que você está fazendo, daí você vai evoluindo. E às vezes a gente lê um livro, mas não absorve nada, porque a gente não está fazendo a leitura do livro. E eu gosto sempre de ter um caderninho, eu risco tudo, anoto no meu caderninho, depois eu vou lá e passo só o que eu risquei. E no final, que nem ontem fui convidado, né, essa semana aí para fazer o podcast, eu fui pegar meus livrinhos e dar uma revisada, né? Boa. Então, isso, bom, é legal relembrar. Será que realmente o que eu vou falar faz sentido? E assim, eu já mudei várias. Lá no início, quando comecei a falar soft skills, eu tinha um pensamento, no meio é outro, hoje eu já tenho outra percepção e a gente sempre vai melhorando, aprendendo no Maravilha. dia a dia. Walk the talk, né? Então, basta Exato. falar, tem que fazer também, né? Exatamente. Então, você tá falando para as pessoas, você faz isso para você mesmo, né? Cris, muito obrigado pelo papo aí, pelo aprendizado, né? Queria ter umas 3 horas, no mínimo, para a gente conversar, que eu acho que esse assunto pode ir longe. Quem sabe volta aqui numa outra oportunidade dentro do podcast, mas queria agradecer aqui, né? Agradecer o Sebrae mais uma vez, agradecer a audiência que está nos acompanhando, né? Se vocês tiveram alguma insight, alguma ideia, alguma sugestão, querem nos apontar alguma pessoa que a gente deva convidar para vir para cá conversar, manda lá nas nossas mídias sociais, no Instagram pelo @txm.methods, no LinkedIn, enfim, onde vocês quiserem. Agradecer mais uma vez o Sebrae por nos receber aqui nessa casa maravilhosa para realizar esse podcast. E a você, a nossa audiência também que está acompanhando aqui. Obrigado a todos, um abraço, até a próxima. Valeu, Cris. Valeu, tchau. Obrigado.